Facebook, tá? Para os irmãos acompanhar lá também. E o texto áureo, vamos lá? 1, 2, 3. Verdade prática. A coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. A leitura bíblica em classe está registrada no segundo livro de Reis, no capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo 18, e depois do versículo 13 até o versículo de número 17. Diz assim: depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. Amém? Objetivo geral: ressaltar a imprescindibilidade de ter um relacionamento íntimo com Deus. Objetivos específicos, né? Os objetivos específicos: descrever a idolatria e a infidelidade de Acasias,
novamente o tema de idolatria ocorreu. Aquela coisa, né? Quem está acompanhando a leitura, o que o autor está descrevendo, que é a idolatria. Quando a gente retorna, a gente está aí começando o segundo livro de Reis, o problema de idolatria ainda persiste. Tá? Aí você fala assim, mas e o desafio de Elias lá no Monte Carmelo? Como ficou? Tá? É uma coisa que a gente tem que parar e pensar. Como o povo reage momentaneamente e aquilo dá um resultado, mas... E agora a gente não está falando especificamente do povo, a gente está falando do líder maior. E isso tem uma implicância dentro da narrativa bíblica. Tá? Assinalar a coragem de Elias. Agora, aquele Elias que entrou na caverna angustiado, temeroso, é um Elias agora renovado. Né? É um Elias que sai da caverna agora convicto. Já não é mais aquele Elias da caverna. O trato que Deus deu no profeta realmente fortificou a fé dele. Tá? Então é interessante a gente ler o livro e estar acompanhando isso. Isso para nós é muito bom. A gente aprende que há momentos de oscilação, mas Deus nos trata e nos trata para que a gente possa ter uma vida vitoriosa, tá? Contra o pecado, contra a angústia e o sofrimento. Então, há um momento aqui que a gente olha para o texto de uma forma devocional e aprende isso também. Identificar as consequências dos atos de Acasias. Uma coisa interessante de nós olharmos, eu vou ler a introdução aqui, Acasias cometeu um ato de infidelidade a Deus ao consultar Baal-zebub sobre o seu destino. O Senhor, através do profeta Elias, advertiu severamente o rei sobre esse gravíssimo erro, anunciando o decreto da sua morte, segundo Reis, capítulo 1, versículo 16. Ponto central, a infidelidade leva o nosso relacionamento com Deus à ruína. O reinado marcado pela idolatria. E aí a gente tem uma coisa interessante no livro de Reis. Quem não for muito atento, você vai ver que tem dois Acasias. Não sei se vocês vão já perceber, tem dois Acasias. Em segunda crônica vai mudar o nome, mas quem é esse Acasias? Do segundo livro de Reis. Quem é ele? Quando você vai no finalzinho de 1 Reis, no capítulo 22, vai dizer quem ele é. Novamente, as nossas Bíblias, os livros de crônicas, Reis, Samuel, eles são dois livros, né? No livro judaico lá, eles são um livro todo, tá? Então, eles não têm divisões. Então, a história continua. Aí eu faço a pergunta, quem é esse Acasias? Quem é o Acasias? Porque quando você está lendo, aí lá no capítulo 8 vai mostrar Acasias de novo. Aí você fala assim, mas ele não morreu no capítulo 1? Por que ele apareceu agora no capítulo 8 e no capítulo 9 de 2 Reis? O que aconteceu? Ressuscitou? Tá? Existem algumas maneiras de a gente resolver isso. É sendo bem prestativo no texto, né? Quando a gente presta muita atenção no texto. Lá no capítulo 22 do primeiro livro de Reis, no versículo 51, ele já começa a nos ajudar. Diz assim, ó. Primeiro livro de Reis, capítulo 22, versículo 51. Acasias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria, no 12º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Então, esse Acasias, ele é filho de quem? De Acabe. E quando ele começa a reinar, e ele vai reinar onde? Lembra? Você pergunta, qual é o lado? Samaria fica no norte ou no sul? Norte. Então, é a dinastia de Onre. Tá? Aqueles para ganhar 10 que estuda, é a dinastia de Onre que está aqui. Agora, vamos lá ler 2 Reis, capítulo de número 8.
ver aqui. 25, né? Vinte e nove. É, 29. O 25 também fala, né? Acazia, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, que se recuperava dos seus ferimentos. Isso. É, ele tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou um ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atalia, neta de Onre, rei de Israel. Agora a gente tem uma diferença, tá? Um, o Acasias, rei de Acabe, é do ano 853 ao ano 852. Esse Acasias é filho de Jorão, né? É Jorão ou Georão, sabe? É Jorão ou Georão, tanto faz o nome aí, entendeu? Dependendo da versão, tá? Aí os comentaristas colocam Jorão, aí tem outra que fala Georão, só vai dar mais confusão, né? Então, mas o importante aqui é você saber quem ele é, tá? Ele é filho para ser assim, para ajudar melhor, para nos ajudar melhor. Ele é neto de Josafá. Aí fica melhor. Ele é neto de Josafá. Se ele é neto de Josafá, ele é neto de quem também? É neto de Acabe, tá? Por que isso é importante a gente saber? É aquela questão da idolatria sendo implantada, que ela já foi implantada no norte, e ela agora também começa, ela tem uma raiz lá no sul, tá? Então a idolatria, pelo culto ali, estabelecimento do culto a Baal, ele está ramificado nos dois reinos, tá? E aí, quem quer se aprofundar mais, aí tem as coisas da dinastia. Você tem a dinastia de Honre, que é o rei ele funda Samaria, ele começa com todo o processo de idolatria, depois ele casa o filho dele com a rainha Jezebel de Sidônios, que traz o culto a Baal para Samaria e começa a implantar, e ele é um adorador, e não só adorador, ele também implanta o templo de Baal em Samaria, tá? E aí, quando Acabe está reinando, então Elias surge no contexto para denunciar, tá, a idolatria, e aí vai. E aí você tem o Acasias, e aí você vai ter, no final, quando a gente chegar no capítulo 8, eu acredito que a gente não vai comentar nesta revista, nesta lição, na revista, aliás, a gente não vai comentar, é aquela profecia que diz que toda a família de Acabe seria eliminada. Tá? Então, quando você chega no capítulo 8, capítulo 9, você vai ver toda a dinastia de Onre sendo eliminada por causa de ter implantado a idolatria em Israel. Tá? Eu não sei se eu falei, o Acasias, que é neto de Acabe, né? E neto de Josafá, filho de Atalia, é no ano 841. Então tem até uma diferença de ano aí, de para mais um pouco mais de 10 anos de um para outro, tá? Então uma leiturinha mais atenta, a gente percebe isso daí, tá? Acho que aqui ficou bom aqui, né? Aí você tem a dinastia de Josafá, que é Jorão, Acasias e Atalia, tá? Aí para mera informação, né? A, ambos os reis tem 19 reis e o Reino do Sul tem 19 e uma rainha. No caso, que é a Atalia, que é a filha de Acabe e Jezebel. Outros dizem que pode ser a irmã de Jezebel, mas por causa do nome, o nome filho na Bíblia, no hebraico, pode ser neto, pode ser filho mesmo, tá? Então tem
dificuldades, mas no consenso geral é a filha de Jezebel. Amém, irmão? Então a gente já sabe quem é o Acasias que a gente está falando, né? Então a gente definiu qual Acasias que a gente está comentando, tá? Então, Acasias segue os passos de seus pais. E quando a gente olha para o contexto, né? Acasias seguiu o péssimo exemplo de seus pais, que certamente não acantaram o sábio conselho de Salomão. Instrui o menino no caminho em que se deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. E é aquela coisa, né? A gente pode olhar assim e falar, mas não poderia ser diferente, né? Quem é a mãe e o pai dele? Você pode falar, que é o rei Acabe, o cara que piora a questão do culto a Baal em Samaria. A Jezebel dispensa a apresentação, né, de quem ela é. Mas, quando a gente olha para o contexto bíblico também, que vê, quem pode ler segundo livro de Reis, capítulo 16, versículo de número 2 e versículo de número 3. Agora vamos ler capítulo 18 de 2 Reis, do versículo 1 até o versículo de número 4. Aliás, vamos ler até o versículo número 5. Perceba que ele também, num contexto muito parecido com Acasias, né, o pai dele faz, o Acas faz aquilo que é abominável ao Senhor, mas o Ezequias não segue o mesmo caminho. Quando citam o nome da mãe dele, possivelmente a mãe dele é uma pessoa que influenciou ele a não seguir o mesmo caminho do pai. Então, nem sempre filho de peixinho, peixinho é, tá? Então, é só abrir o coração a Deus e Deus pode restaurar. Deus pode. E Ezequias, ele é, vamos dizer, o primeiro rei que vai começar uma reforma, depois vai vir Josias. Então, a gente aí está um dos últimos suspiros no sul para trazer o povo. Particularmente, eu acredito que esses últimos suspiros, aí eu digo a minha opinião, é mais para fortalecer os remanescentes mesmo, aquelas pessoas que se apegava com Deus, é um alívio para a alma dos remanescentes. Porque quando a gente estuda a história de Israel, vai ver que a grande maioria, irmão, é o oba-oba, entendeu? Então por isso que o povo vai sendo levado a cativeiro. E lá a gente percebe que só realmente os remanescentes vão suportar aquilo ali. Claro que serviu de tratamento para muita coisa, mas a grande maioria, dentro do contexto histórico de Israel, principalmente no período de reis, o pessoal não quer saber muito de intimidade com Deus, não.
tá? Então, esse é um dos motivos que Deus vai tratar o povo. Alguma colocação aí, irmãos? Então vamos andar. Então, um ponto importante, né? Um filho pode seguir um caminho diferente do pai quando o pai está fazendo aquilo que não agrada ao Senhor, tá? Uma pergunta, irmão, o que significa fazer o que é mal aos olhos do Senhor? Dentro do que nós estamos estudando até agora, nós já estamos na quinta aula, né? Quinta lição. Eu disse desde o começo que o livro de Reis, ele mostra uma coisa muito categórica, que é a quebra do povo, a quebra da aliança do povo de Deus com ele. Então, uma aliança que foi estabelecida lá no Sinai, que no próprio Sinai, 40 dias depois foi quebrada, mas ela foi renovada e depois ela é novamente quebrada, quando o povo já está na terra prometida. Aí sempre a gente tem que ter esse panorama cronológico da Bíblia, né? A gente não precisa gravar tudo, mas esses pontos é importante gravar. Então, quando a gente chega no Juízes capítulo 3, eu sempre cito isso para os irmãos, há de novo uma quebra da aliança, o povo agora deixa de servir ao Senhor, deixa de adorar o Senhor. E aí, novamente, sempre o povo quebrando a aliança e Deus convocando, Deus chamando o povo para ter uma intimidade com ele. Nos juízes, as pessoas que Deus levanta, que a gente fala, são os juízes carismáticos, são homens que Deus coloca o seu espírito e que no período de juízes não é uma coisa centralizada, tá? Havia vários juízes em alguns territórios, podia haver no mesmo momento 3 juízes, Deus levantando 3 juízes, 2 juízes em lugares diferentes, tá? A narrativa coloca a sequência, mas quando você vai olhar, quem tem Bíblia cronológica ou quem tem Bíblia de estudo, você vai ver que estão ali, muitos deles são contemporâneos, tá? E qual que é a situação de juízes? Apostasia. E a apostasia que começa com a idolatria, que é o afastamento de Deus, consequentemente, o afastamento de Deus os levará à imoralidade, tá? Então, quando você vê o finalzinho do livro de Juízes, você vê que começa com idolatria, lá com um levita que tem uma concubina, eu sempre cito isso, um negócio estranho, como é que é? Um levita que tem uma concubina, né? Estranho. Mas tem também o outro lá que contrata um levita, né? Para cuidar, para ser o sacerdote dele. Isso tudo no território de Israel está acontecendo. E o autor está fazendo uma crítica a tudo isso. E ele diz assim, ó, nesse tempo não havia rei em Israel e cada um fazia aquilo que achava o mais certo. Então ninguém estava preocupado em dizer assim, o que o livro sagrado diz. Né? Ninguém estava preocupado em saber assim, o que Deus... E Deus assim se manifestando, havia uma manifestação de Deus. E quando nós chegamos em Samuel, quando você olha para o sacerdote, você chora. O sacerdote não é relevante. Os filhos, eles não respeitam o Senhor, eles não honram o Senhor. Eles têm relações com as mulheres que servem no tabernáculo, ao nível moral, espiritual daqueles que eram responsáveis por fazer aí a intermediação entre o povo e Deus. E a aliança aqui já foi para o espaço faz tempo, porque o sacerdócio está corrompido. Deus agora, por intermédio de uma mulher que vai orar, e essa mulher, Deus faz um milagre na vida dessa mulher, e essa mulher dedica a história bíblica. E ali, quando você olha o começo de Samuel, você vê toda uma experiência messiânica, né? Sempre fazendo um contraste dos filhos de Eli com o jovem Samuel, porém, o jovem Samuel. Então você vai vendo isso. Deus, novamente, começando a trabalhar para restaurar, e aí começa a unificar o povo novamente na pessoa de Samuel, começa-se a monarquia, e eu só estou fazendo uma recapitulação das primeiras lições até aqui. E aí nós temos os reinados de
Saul, que começa bem, depois dá problema, mas você não tem a questão da idolatria, né? Ele dá um deslize ali porque Deus não fala com ele, ele procura a feiticeira, mas que é algo grave, mas não tem o mesmo peso da idolatria. Aí você tem Davi, que aí é um reinado que expande, mas Davi é um rei que ele simboliza eu vou até falar isso mais para frente, a questão, porque assim, por que é importante eu saber uma coisa que eu vou falar agora? Qual é o tipo de governo que está reinando nesse período? É um governo teocrático. Por isso que quando as pessoas cometem um crime, eles são julgados segundo a lei de Deus. Porque o governo é teocrático. Deus, em nenhum momento, Deus que governa o seu povo. E eu já disse isso, os reis são regentes. Eles são reis regentes. Eles estão ali para guiar o povo politicamente e espiritualmente. Então eles são exemplos que têm que refletir um reinado justo. Aonde a gente vai ter isso? Só no reinado de Davi. Bem explícito assim. Davi, ele é um rei que tem essas características e Davi também convoca o povo a adorar a Deus. O Davi é um rei adorador, um Deus que ama, um rei que ama o seu Deus. Tá? Tem os deslizes que ele comete, é ser humano, mas em nenhum momento Davi ele provoca, ele faz um ato de idolatria. Em nenhum momento a fé de Davi ao seu Deus é corrompida. Então vem o filho dele, Salomão, nós falamos bastante dele, começa muito bem, né? Um jovem pede sabedoria a Deus para governar o seu povo. Deus atende Salomão e não dá só sabedoria, mas dá riqueza, glória, né, a ele. E a gente percebe que mais para frente o que acontece? Ele se perdeu totalmente. Ele escolhe uma estratégia política de aliança que vai de encontro com a palavra de Deus. Ele começa a fazer alianças e as alianças de Salomão, como que ele fazia? Por meio do quê? Por meio de casamentos, né? Casa com a filha de Faraó, né? E vai casando com outras mulheres. Por isso que ele tinha muitas mulheres, né? É por causa que ele fazia muita aliança. Então é um reinado pacífico, ele estende o seu território. É um reino muito forte, rico, poderoso, mas a Bíblia diz que qual é o problema dele? É um homem tão sábio, mas no momento que ele precisa de sabedoria, as suas mulheres corrompem o seu coração. E qual foi? Onde ele foi corrompido? Hã? Idolatria. Eu tenho dito isso também. Idolatria é aquele ato que há o rompimento com Deus. Deus rompe. Tá? Isso é muito claro no texto. Você vê que Deus tolera muita coisa, atos pecaminosos, de questão da imoralidade, entendeu? Mas na questão da idolatria, Deus rompe plenamente a comunhão. Tá? Porque aí, quando a pessoa levanta um ídolo, ele está descartando a Deus. Tá? Então, o que significa fazer o que é mal aos olhos do Senhor? Eu acho que eu devo falando, deve vocês pensar agora, né? Com isso, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, recusou-se a seguir inteiramente o Senhor, como seu pai Davi tinha feito. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 6. Aqui começa o reinado unificado, ele começa a se romper, né? Micaías, usado por Deus, vai em Jeroboão, profetiza que Deus vai rasgar, né? Rasga a roupa dele, vai dividir o reino, por causa da idolatria de Salomão. Aí, novamente, como Deus prometeu para Davi, e a promessa é incondicional, não dependia de Davi. Deus disse para Davi que em nenhum momento faltaria um descendente no trono de Davi. Então, como Deus promete isso, sempre no Reino do Sul,
sempre terá um descendente de Davi. Quando você vê a Thalia ali tentando, ela mata todos os descendentes, mas sobra um, é escondido no templo. Tudo ali é uma providência de Deus, porque é o último descendente vivo de Davi. Então Deus cuidando para que a sua promessa se permaneça de fé. Então Deus, por isso que não, o reino do sul, a dinastia, o reino do sul vai cair, mas a dinastia de Davi, ela sempre permanece em pé. Por quê, irmão? Tem uma questão teológica aí. Por que a dinastia de Davi tem que permanecer em pé? Exatamente. Por causa de Jesus. Jesus vai vir, que é uma profecia que começa lá em Gênesis 49, quando Jacó abençoou seus filhos. Já é uma coisa que Deus já tinha falado, que o cetro, né, nunca faltaria no Judá. Então é uma promessa que vem. Tá? E aí aqui é a questão bíblica. Então aqui o que? A idolatria. É rompimento. É deixar de adorar a Deus. Um outro texto. O povo de Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor e provocou a sua ira com os pecados que cometeu, pois foram ainda piores que os dos seus antepassados. Tá? Aqui quando o povo abraça lá aquela ideia de Jeroboão. Tá? Um outro texto. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguiu o exemplo de seu pai Jeroboão e persistiu nos pecados que ele havia levado Israel a cometer. Qual é o pecado de Jeroboão? Hã? Qual é o pecado? Idolatria. Né? Perceba que tudo que nós estamos estudando aqui no reino de Israel está relacionado o quê? À idolatria. A idolatria é o quebra do pacto com Deus. Eu até preguei um domingo aqui e falei lá em Êxodo 19, né? Após o povo, acho que 19 ou 20, né? Acho que 20. Quando Deus estabelece uma aliança, Deus vai dizer para Israel isso, depois dos 10 mandamentos, a forma que ele deveria ser adorado. E ele diz lá, para não ter nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, não poderia haver uma representação dele. Os 3 primeiros mandamentos, todos estão relacionados ao quê? A primeiros 2. A não adorar outros deuses, a não fazer ídolos e não falar o nome do Senhor em vão. Os 3 mandamentos estão relacionados a Deus. E aí você vai ver que Israel quebra os 3 primeiros mandamentos. Tá? Isso é uma questão assim corriqueira na vida de Israel. Tá? Então, quem está lendo Reis, Crônicas, aí o livro de Crônicas vai ter uma outra pegada, ele vai ter uma outra perspectiva, tá? Porque está falando para aqueles que estão retornando do cativeiro. Então, ele vai mostrar toda a glória do culto a Deus, né? Trazendo a lembrança ao povo como que era a glória do templo. Então, ele tem uma outra perspectiva, tá? O livro de Crônicas. Até aqui, tudo bem, irmãos? Não, fica sossegado. No Canadá tá mais. Se você estivesse no Canadá, você estava de camisa regata, tá vendo? Então o frio tá. Os erros ou as más condutas cometidas por nossos antecessores não devem ser repetidas. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Eu não esqueci nada, não. 2. O 2 vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Tópico 2. Elias desafia a adoração a Baal. Onde você já viu isso, mano? Onde você viu isso? Hã? Aqui a máscara atrapalha, né? Mas você já viu isso acontecer, né? Já viu? Em qual livro? Primeiro livro de Reis? É? Você já viu isso acontecer, né? Vamos dar uma olhadinha lá pra gente lembrar? Você sabia que... Os irmãos sabiam que é uma das coisas que
Quando a gente olha a Bíblia, quando Paulo diz lá em Romanos 15:4, o que ele diz em Romanos capítulo 4, versículo 4? Quem pode ler? Romanos capítulo 4, versículo 4. Capítulo 15, desculpa. Romanos capítulo 15 e versículo 4, se eu não me engano. Porque tudo que foi escrito para. Se é uma coisa que o povo de Deus faz com excelência, é esquecer as coisas. O povo de Deus tem uma habilidade fenomenal de esquecer as coisas e o próprio Deus. O próprio Deus. E, assim, mano, eu estou estudando a vida de Armínio. E aí você vai todo no contexto da Europa. E quando você vê, por exemplo, eu fui ver, eu até ia dizer isso mais para frente. A Universidade de Leiden, na Holanda, ela nasce para ensinar teologia, era na época conhecido como a rainha das ciências. Aí você tinha filosofia, medicina e as artes, ou artes liberais. Aí você tem engenharia, você tem astronomia, astrologia. E qual que é o centro do pensamento? É teologia. Tá? O próprio Armínio vai estudar lá, e pessoas assim extraordinárias na época, na Holanda, ali no contexto, após acontecer a reforma, Calvino forma a Universidade de Genebra, né, a todo vapor. E aí, ao estudar, né, aí eu sempre, às vezes, eu gosto muito de entrar no Google e ver como que é. E quando eu falei assim, eu queria ver lá a imagem da Universidade de Leiden, porque o Calbert, quando ele começa, ele fala, até hoje existe. Aí eu fui lá, bonita a universidade. Só que quando eu fui olhar, tá a bandeirinha lá do orgulho gay na universidade. E você vê uma universidade que cresce por causa dos reformadores. Hoje, eu procurei, mano, no curso. Pode ser que eu não achei, mas eu procurei teologia e não achei. Aí eu fui em Genebra é mais. Entendeu? Então, é assim. As coisas vão se passando. Hoje, a Europa fala que é pós-cristã. Fala, não, o cristianismo, isso aí não funciona mais. Então, a gente corre um risco. Também mais para frente a gente comenta um pouco mais sobre isso, tá? Então, o povo de Deus, ele, claro que existe um remanescente lá, né? Existe aqueles que ainda servem a Deus, mas quando você olha para a Europa, o berço do cristianismo, dói o coração. E você vê que é uma coisa que começou lá e a gente já está começando a ver isso aqui no Brasil, tá? Então, sempre tem isso. Porque, por isso que a gente repete as coisas, irmão. Por isso que a gente repete, tá sempre repetindo. Para não esquecer. Por isso que a gente tem sempre que estar revisitando o texto bíblico. Por isso que a gente tem que ter o hábito de ter o devocional bíblico. Por isso que o hábito do devocional bíblico tem que nos levar a uma vida de adoração a Deus. Então, é porque geralmente essas coisas estão relacionadas a um desejo carnal, né? Então é muito mais fácil a gente dar vazão e, é claro, todas as vezes que nós olhamos para o texto bíblico e realmente queremos nos comprometer com Deus e o próprio contexto que nós estamos lendo. Se o povo se volta a Deus, o que que Deus está convocando o povo aqui? Ao arrependimento. O pastor Paulo Romero ele fala que os passos dos pecados é muito rápido, mas os passos do arrependimento ele é muito vagaroso, né? É muito vagaroso os passos do arrependimento. Porque arrependimento existe, tem uma série de coisas, né? É, quem você ofendeu? É o primeiro ponto. Quem foi o ofendido? Deus sempre é o ofendido, né, irmão? Deus sempre é ofendido. Quando eu peco, ele sempre é ofendido. Deus é o primeiro a ser ofendido.
Deus foi o primeiro ser a sofrer por causa do pecado. Eis o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então Deus foi o primeiro ser a sofrer, foi Deus, por causa do nosso pecado. E aí eu ofendi a Deus, só que aí, e se eu ofendi o próximo? E aí eu tenho que sair pedindo perdão para essas pessoas, tá? Então, e andar assim, Só que, imagina, o que que Deus está falando aqui? Se nós pegar o contexto, Deus está chamando o povo ao arrependimento. O norte, ó, vocês estão indo para o caminho errado. E Deus está usando os profetas, Elias, o profeta do fogo, a gente vai ver já, para convocar o povo ao arrependimento. E para pegar o gancho agora, a gente viu isso acontecer lá no capítulo de número 19. 18, né? 18. Então, no capítulo 18, no versículo de número 16 em diante, nós vamos ter aquele grande desafio, né? Que com certeza, né? Os irmãos já eu falei, os irmãos já ouviram bastante isso daí, tá? E o Elias vai lá desafiar Acabe, Jezebel, Baal, sacerdote de Baal, vai desafiar todo mundo. E aí, lembra lá da narrativa bíblica? Elias ora, né? Até tira um sarro dos sacerdotes de Baal, né? E ele vai, arruma o altar, né? E ora a Deus, e o fogo do céu desce, e o povo. Você lembra do povo? Lembra o que o povo falou? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E foi um culto assim pentecostal, né, irmão? Todo mundo ali animado, né? Maravilha, culto de domingo, glória a Deus, que bênção. Ah, aí vai acontecendo uma série de coisas, o Acabe pega o cavalo e o Elias sai, atravessa e depois ora e chove. Começa a acontecer uns negócios assim extraordinários. E aí, passa-se o tempo, Elias novamente irá desafiar a adoração a Baal. Parece que a gente está falando no capítulo 18. Não, não é o capítulo 18 de 1 Reis. Não é o Carmelo. É outra situação. Aí você percebe como o povo é dúbio, como a Israel oscila. É aqui que a gente tem que tomar cuidado, irmão. Aqui que a gente toma cuidado. Nós pertencemos à nova aliança. Aí a gente tem que fazer o contraponto aqui. Não é que não confunda você estar triste, angustiado, passando uma dificuldade. Isso é da vida. Enquanto nós estivermos aqui, nós andamos assim com a mão dada com o sofrimento e com a mão dada com a alegria. Essa é a caminhada nossa nesse mundo. No momento nós estamos alegres e no momento nós estamos sofrendo. Quando isso acaba, irmão? Quando Jesus vir. Né? E quando vir lá naquele momento glorioso ou quando nós fecharmos os nossos olhinhos. Entendeu? Então, a gente sempre vai andar. Só que a nova aliança diz que ele habita permanente conosco. Nesse aquele momento de dificuldade, eu não posso levantar um ídolo, porque o meu altar já tem uma pessoa que habita nele. E aí, se eu não tomar cuidado, eu entristeço o Espírito Santo. Eu esfrio. Então, irmão, mas lá não, lá é outra coisa, entendeu? O que o texto está falando é para nós não fazermos isso. O nosso exemplo é Paulo. Paulo é nosso exemplo. Filipenses 3:14, né? Só que eu acho que, olha, deixando as coisas
que para trás fica. Quem é o alvo? Quem é o alvo? O problema é quem é o alvo? Quem é o objetivo? A nossa vida, e Paulo diz em Colossenses, ele diz para nós pensarmos das coisas que é do. É essas coisas que devem nos encantar. É essa coisa que o nosso coração. Jesus disse isso, né? Que aquilo que. Onde nós estamos fridados, o nosso coração está ali. Então, a perspectiva de Novo Testamento, ela nos fala, olha para Cristo. E assim, nós estamos numa situação muito melhor na nova aliança em questão de plenitude de Deus na nossa vida. Agora, o comportamento humano não mudou. De 4.000 anos para cá, de 3.000 anos para cá, o comportamento humano não muda. Tá? É isso que a gente tem que tomar cuidado. Elias desafia a adoração a Baal. Então, qual é o grande problema aqui? Qual é o grande mal aqui? É a idolatria. Tá? O rei Acasias enviou seus emissários para consultar o falso deus Baal-Zebub. Tá? Mas o anjo do Senhor ordenou ao profeta Elias que se encontrasse com ele em Samaria e os exortasse com dura palavra. Porventura, não há Deus de Israel para irdes consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom. Deixa eu ver. E aí, quem é esse Baal-Zebub? O Baal-Zebub, ele é uma representação corruptiva de Baal. Ele não é bem o Baal, entendeu? Seria uma ramificação de Baal. Entendeu? E aí, ele é também conhecido como o Senhor das Moscas, tá? Que, segundo John Davis, é o nome que se dava ao Deus Sol. Ecrom era onde ele era adorado como produtor de moscas e por isso capaz de proteger o povo da peste. Então, como ele era o senhor das moscas, ele é aquele que produzia as moscas e também tinha o poder de proteger contra esses, segundo John Davis. Aí você tem uma questão na literatura antiga, ugarítica, que ele é identificado também como o senhor do mundo inferior. Quem pode ler para mim, por favor, Mateus capítulo 10, versículo 25 e Mateus capítulo 12, versículo 24. Mateus 10, 25. E o 12, 20. Beelzebub aqui é uma forma grega de Beelzebub. De Beelzebub. A forma grega, tá? Que o sentido é Satanás. E Satanás é, né, o senhor do mundo inferior, tá? Então, o Novo Testamento vai se referir com uma forma grega, mas a ideia é um ser do mundo inferior. E aí, que também tem a ideia do Senhor das Moscas também, até no próprio Novo Testamento. Aí você tem uma outra divindade dentro da antiguidade, que é o que é da Bab, que é a mesma coisa parecida com Baal-Zebub. E aí, os antigos invocavam ele, o Baal-Zebub, a fim de exorcitar os demônios e enfermidades. Está num comentário bíblico cultural. Mas qual que é a ideia aqui? O Acasias, ele está pedindo para que os seus emissários consulte Baal-Zebub para que ele lhe dê uma resposta, se ele irá viver ou se ele irá morrer.
Então ele não está nem perguntando para, eu quero ser curado. Essa nem é a ideia. A ideia é perguntar. E novamente, por que que Deus o levanta o profeta para falar com o rei? Por quê? Né? O cara é idólatra, né? O cara já está perdido, a família é idólatra. Deus já tinha uma sentença na família que iria eliminar toda a família, não é isso? E, mesmo assim, o profeta Elias levanta e vai levar essa mensagem. Qual é a finalidade aqui? O que isso quer dizer? O que a gente aprende aqui? Tá? Aí a gente vê o quê? De novo, Deus chamando a pessoa para arrependimento. Acasias, até o próprio Acasias. Qual que é a pergunta? Porventura não há Deus em Israel? Porque o que ele está consultando uma divindade? E aí, o que quando os emissários voltam, né, retornam, qual é a pergunta que ele faz, né, que o rei faz? Versículo 8. Não, o 7 e o 8 da leitura bíblica em classe. E eles lhes disse: qual era o traje do homem que vos veio encontrar e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: era um homem vestido de pelos e com um lombo cingido de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias o tisbita. Ele sabia quem era. Ele sabia quem era. Por que ele sabia, irmão? Por que ele sabia? O que Elias fez lá no capítulo 19 de 1 Reis? Não foi o desafio dos deuses, Elias desafiou o pai dele, a mãe dele, o Deus do pai dele e da mãe dele. Ele sabia muito bem quem era o Elias. Tá? Ele sabia quem era o perturbador. Deixa eu dar mais um pulo aqui. O 2. A resposta de Elias aos soldados do rei. Quando o rei ficou sabendo da profecia de Elias, enviou em 3 ocasiões diferentes um oficial com 50 soldados para conduzir Elias ao palácio. Aqui, a gente já sabe, né, da história. Mas qual que é um problema aqui, irmão? Por que o rei fez isso? O rei, ele tentou intimidar o profeta. Lembra que eu falei a importância de a gente conectar aqui e a gente entender isso? O rei, ele está querendo se colocar como uma autoridade absoluta. Agora, onde o rei está situado? Qual, vamos dizer, eu vou usar esse nome, mas qual que é o país que o rei está? Não é Israel? Só para tentar se chamar didático. Quem governa Israel? Quem é o rei de Israel? Quem é o rei de Israel? Teologicamente, Deus. Não é Deus? E o que um rei que reina em Israel, qual era a postura do rei diante disso? Ele tinha que ter consciência que ele não mandava nada. Lembra que ele tinha que ter uma cópia do livro da lei e tinha que ler essa cópia? E ele deveria e teria que saber como que ele deveria governar o povo de Deus. Não é o povo dele. Certo? Lembra do rei lá que tentou oferecer sacrifício? O que aconteceu com ele? Ficou o quê? Por quê? Porque aquela atribuição não competia a ele. Existia um pessoal ali reservado para esse tipo de função. Então, em Israel, a questão religiosa, vamos dizer assim, e política, elas que se misturavam. Hoje, não, política e religião não se mistura. Mas no contexto bíblico, política e religião se mistura sim. O rei não devia tomar nenhuma ação que contrariasse a palavra de Deus. Então ele está tentando intimidar Elias. E ao intimidar Elias, aí você tem que saber o quê? Qual
O que aconteceu? Qual era a função do ministério profético no livro de Reis? Qual era a função? O que está acontecendo? Porque você vê, percebe, a gente vai ver mais isso para frente, mas a gente percebeu o quê? Os profetas se levantando. Por que Deus está usando os profetas? É a pergunta que você tem que fazer. Por que Deus está levantando os profetas? E os profetas estão falando contra quem? Contra as lideranças. Porque as lideranças estão se corrompendo. E quando as lideranças se corrompem, imagina os liderados. Né? Se você não tem uma liderança, quem é a referência? Então, por isso que Deus está levantando os profetas, e você tem que entender o ministério do rei, da monarquia, qual é a função do rei dentro do contexto de reis. Ele é um regente. Essa é a função. Ah, mas está no norte, é idólatra. Não interessa. Em nenhum momento Deus abriu mão da sua soberania. Em nenhum momento Deus abriu mão da sua autoridade. Não é porque o norte está mergulhado em idolatria que Deus abriu mão, em nenhum momento. Quando Deus usa Elias, o que Elias é de Deus? O que é um profeta? Qual é a função do profeta, irmão? Falar, ele é um representante, ele é um mensageiro de Deus. O que está acontecendo aqui? Há um desvio grotesco aqui, e o profeta está vindo para corrigir. Ele traz uma mensagem de Deus. E quando ele manda o soldado, ele está tentando intimidar o profeta. Ele quer trazer o profeta para falar assim, ó, quem manda aqui sou eu. Ele está querendo intimidar. Tá? Então a gente tem que entender, a chave é entender isso. Qual é a função do rei em Israel? Quais são as suas atribuições? Qual é a função do ministério profético, principalmente no livro de Reis? Por que Deus está levantando os profetas? Contra quem Deus está levantando os profetas? E qual é a mensagem que Deus está falando para aquele a qual o profeta lê? Você pode ver, a maioria que a gente vê aqui é dura. É uma palavra dura para que os monarcas se arrependam contra a idolatria. E olha lá o que diz. E ele disse, e eles disse, né? Um homem no seu encontro, tal, disse, ide, voltai para o rei que vos mandou, e diz-lhe, diz-lhe assim, diz o Senhor, porventura, não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrón, portanto, da cama a que subiste não descerá, mas sem falta morrerá. Versículo 6, no capítulo 1. O que Deus está mostrando aqui para o rei? Quem é soberano aqui? É Deus. Quem manda é ele. O Baal lá já foi envergonhado com Acabe. E está voltando a ser envergonhado agora com Acasias. Deus, em nenhum momento está abrindo assim. Deus está dando moleza. Tá? Então, essa é uma temática muito interessante. O profeta, ele bate de frente com o pecado estabelecido na época. E olha assim, a ousadia de Elias. Ele fala assim, ó, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. E aí o que está acontecendo aqui? Você tem a autoridade do rei e tem a autoridade de Deus. Elias representa a autoridade de Deus. Então toda vez que ele fala, se eu sou homem de Deus, desça, o fogo está simbolizando que ele é um profeta de Deus. Claro que isso está na mente lá do Carmelo, está fresco na mente desse pessoal. Fogo também é ele pode ser aqui simbolicamente como um juízo de Deus. Tá? Por isso que Elias é o profeta do fogo, é o juízo de Deus. Geralmente quando aparece fogo, Elias, né, tem essa característica de julgamento, né, julgando a ação, também mostrando a aprovação de Deus. Pode ter essas duas coisas, tá? Não sei qual das duas exatamente, mas são duas simbólicas aí. Então, ele está desafiando o statu quo da época, a situação da época. O ministério profético contra as autoridades da época,
que no caso eram os monarcas. Tá? E aqui é interessante, e eu até pensando de ontem para hoje, essa questão hoje, assim, como que a gente. Lembra, a gente está falando tudo de questão de idolatria. Dentro do contexto evangélico, é muito difícil que a gente veja um evangélico cristão, um evangélico, né, protestante e tal, reformado, que for. Católico, a gente sabe que tem isso, mas dentro do contexto evangélico, é muito difícil você ver um evangélico se dobrando a uma divindade. Tá? Eu praticamente nunca vi, né? Nunca vi, mas não quer dizer que não tenha. Mas a gente sabe que há outras coisas que pode ser. Então, na questão da idolatria, a gente sabe que nós podemos levantar ídolos no nosso coração, geralmente relacionado com a questão do consumismo, com a questão de prazeres, tá? E às vezes não há nem prazeres pecaminosos, não tem prazeres que não são nem pecaminosos. Você pegar sua família, ir para uma praia, você pegar sua família, ir para um lugar reservado, não é. Mas às vezes isso pode se tornar quando eu só dou ênfase para essa coisa. Mas em si elas não são pecado. Em si, tendo sabedoria. Então, só que eu gostaria de pegar o aspecto do Elias desafiar a situação regente da época. Que era o que? A idolatria, que estava acontecendo. Os monarcas, principalmente no norte, querendo promover o culto a Baal, e Elias se levanta. E hoje, quando a gente olha para o nosso contexto, e eu vi assim que a revista, a lição nem tocou nisso e tal, a gente vê a maldade acontecendo e a gente fica inerte. Como eu falei isso esse mês, acho que mês passou, por exemplo, os irmãos, não sei se os irmãos ficaram sabendo do pastor, eu esqueci, o Jorge Linhares. Quem ficou sabendo que ele foi convocado pelo Ministério Público? Sabe por quê? Ninguém ficou sabendo, né? Não sei se os irmãos ficaram sabendo. Não, ele tem um colégio, a instituição batista, os batistas têm uma instituição de escola mesmo, de colégio. Normal, secular, normal assim. E o colégio Getsemane, em Minas, ele compartilhou um vídeo de um canal de crianças que na época lá atrás fizeram um vídeo contra a ideologia de gênero. O Ministério Público foi acionado e o pastor foi convocado, ele vai ter que dar esclarecimento essa semana. E aí eu vi lá, tá lá, e ele colocou lá, ele colocando o documento que ele foi, e ele falou assim: me dê sabedoria, pedindo oração para toda a igreja, para nós, para que Deus dê sabedoria. Só que ele falou: menino é menino e menina é menina. Então isso está acontecendo no Brasil, tá? Não é lá, não. O pastor Zé Wilson falou dos irmãos que estão sendo perseguidos. Isso acontece no Brasil. Eu sigo políticos. O Tortes, Silas Tortes, colocou lá tal. Sabe o que eu fiz aí? Deputado, parabéns pela sua publicação. Mas a pergunta é: o que a bancada evangélica vai fazer para ajudar o pastor lá que está sendo convocado? Passou um tempo, ele mandou lá um documento que todos os evangélicos, deputados evangélicos, entraram também com a ação. Está acontecendo. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque o negócio vai estreitar para o nosso lado. Usando um jargão evangélico. As coisas vão apertar para nós. No Brasil. Eu não digo nada se daqui 1 ano, 2 anos, lá naquele mapa, você lembra aquele mapa da Portas Abertas que coloca lá os 50 países? Eu não digo nada se em 5 anos o Brasil não esteja inserido naquele mapa. Por onde está vindo a perseguição? Do Estado. O Estado está perseguindo. Só que Deus é tão maravilhoso, eu não sei quem está vendo as Olimpíadas. Não sei quem está vendo as Olimpíadas. Vai, irmão, mas as Olimpíadas, lembra que eu falei que Deus é meio irônico lá, que Deus é irônico, o Elias é irônico, né?
Teve uma menina, uma moça, né, uma nadadora, lá da África do Sul. Ela colocou uma touquinha assim: a Deus, somente Deus, a glória. A touquinha dela assim. E ela bateu 2 recordes mundial. E é cristã. Tem um brasileiro, luterano, foi lá e também ganhou a medalha. Igreja Batista, medalha de prata. Entendeu? E aí, nós temos os inimigos. Assim, a mídia não sabe o que fazer. Não mostra os pais, porque sabe que os pais lá, se conta o pai, tem que contar. Não sabe o que fazer. A menina lá, a moça com a touca lá, somente a Deus a glória. Uma mulher, bateu 2 recordes mundial. Ali todo mundo tá vendo aquilo lá, mãe. Mais de 3 bilhões de pessoas tá vendo aquele negócio. Né? Aí tem um antissemitismo lá que os competidores do Irã não quiseram participar quando foram enfrentar os israelenses. Aí tem um iraniano que está em outro país, na Mongólia. Ao vencer, ele dedica a medalha a Israel. O que isso está mostrando? A guerra está aí, irmão. Só que Deus levanta as pessoas aonde você menos espera para mostrar que Ele é Deus. Aonde? Num dos maiores eventos do mundo, está lá. O que é muito semelhante com Elias. Aí você pode falar, quando eles fazem isso, irmão, sabe o que pode acontecer? As pessoas que investem nele não vão investir mais neles. Eles perdem patrocínio quando eles fazem isso. É um ato de coragem mesmo. Quando eles falam aquilo lá. Ah, irmão, mas é o esporte. Mas ali é a vida dele. E eles não deixaram de ser cristão. E quando eles estão no topo mais alto, tem aquele que ganhou um barbudo, ele chorava. Ele falou que orava 3 horas toda madrugada e lutou por aquilo. E o que está mostrando? O mundo está assim, não sabe o que fazer. O pessoal vai no microfone ao vivo e fala de Jesus. Quanto mais tenta calar, mais Deus levanta pessoas. A grande pergunta, nós não somos esportistas, não estamos na Olimpíadas, mas todos nós seremos desafiados em algum momento. Vai ter aquele cara, a pessoa que vai querer levantar um Baal Zebub, né? Na nossa vida, e aí? O Baal Zebub aqui é um ídolo. Só que o Baal Zebub pode ser nos colocar numa situação de dificuldade, em que nós temos que escolher entre a nossa fé, Jesus Cristo, ou a situação que nós vivemos. Eu sempre, às vezes, tenho dito isso. O Brasil, irmão, na academia, ele é cético. Ele é totalmente anticristã. A mídia é totalmente anticristã. Muita gente, e aí eu falei do Ministério Público, mas também como tem os militantes lá, que aí... E também tem um outro lado também, do Ministério Público, dos pró-vida lá, que luta, entendeu? O que a gente tem hoje no mundo? A gente tem uma mentalidade humanista secular, e aí eu vou falar, marxismo cultural. Por que eu falo? O marxismo, esse negócio está no mundo inteiro, irmão. Quando eu falei da Universidade de Leicester aqui, não falei? O pessoal está lá, invadiu as universidades. Quem lê o livro do Ben Shapiro nos Estados Unidos, o pessoal entrar na universidade. Os caras dominam as universidades. Que é a fonte do saber hoje. Então você fala, pode não atingir você. Eu sempre falo isso para os irmãos. Você tem a cabecinha bem pronta tal, mas onde ele vai bater? No seu filho. É o seu filho que eles vão bater. É os nossos netos que eles vão querer moldar a mente. Quando você olha, todo esse pessoal, eles não estão nem preocupados com a gente, já com a cabeça, mas eles estão preocupados lá com os filhos. E eles não desistem, mano. Eles não desistem. Esse pessoal não desiste. Tá? Não desiste. E estão aí. Então hoje, o grande mal hoje que tem nos ameaçado hoje é esse humanismo secular. Que tem dito para você, ó, você tem que ficar calado. Porque você é cristão, isso é coisa do passado. É isso que está tentando calar. Tem lugares que é mais extremo, né? Que o Estado vai lá, prende, mata. Então, uma coisa é certa.
individualmente, irmão, eu aprendi isso, eu não sei se foi com o pastor Rigonato, foi com sempre, eu não sei o grau de maldade, de pecaminosidade no mundo vai aumentando. Logo, como nós somos pentecostais, nós damos muita ênfase para a santificação. Se o pecado aumenta, o que a santificação tem que fazer, irmão? E não pode ficar no mesmo nível. Tem que ficar acima. Tem um livro muito bom que é Como Viver Acima da Mediocridade. Cristão, tem que ligar o turbo da santificação, mano. Ligar o turbo e tem que subir. Senão é consumindo. Aí tem que estar que nem o Elias aqui. O Elias tá o Elias 2.0 aqui, irmão. O Elias, depois da caverna, é o Elias 2.0. Entendeu? Se eu desce o jogo do céu. Aí eu chego o outro lá, devagarzinho. Ó, meu Senhor, tá, né? Aí Deus falou, o anjo falou, pode ir com ele. Pode ir com eles, que tá tudo certo, tá garantido. Entendeu? Aí você fala assim, irmão, mas... irmão, mas você vai falar com um rei. Uma coisa, aprende uma coisa, irmão. No universo, o único lugar que existe vácuo é do universo. Mas, espiritualmente falando, não existe vácuo porque Deus habita toda a terra. Então, o que o cientista fala que é vácuo, eu digo que não, porque Deus habita, a glória de Deus habita tudo. Então, não existe vácuo. Pode falar. É, eu tô. Não, eu não tenho problema de falar das outras religiões afras, católicas. Aí eu até. Não, mas nós estamos no ambiente de culto, então a gente pode falar. A gente não pode ficar falando nome de pessoas, né? Ah, mas aqui, o pastor Justo levanta uma coisa, eu vou abrir até um parênteses rápido aqui, porque o último tópico é uma coisa mais rápida. A pergunta que a gente tem que fazer, irmão, será que essa pessoa entendeu o evangelho? Será que o evangelho foi comunicado de uma forma clara? Entendeu? É isso que a gente tem que pensar, irmão. Aí, eu, eu acho meio difícil eu ter entendido o evangelho. É que assim, eu entendo o que o irmão está falando. Eu não vou entrar nisso porque aí eu entro em uma questão, eu não quero entrar nesta questão. Mas, quando Jesus fala do evangelho, a mensagem da cruz, ele fala que é igual um homem que achou um tesouro no terreno.
Ele vende tudo que tem para comprar. A alegria é muito grande. Então a vida cristã é uma vida de dificuldade e sofrimento, mas ela é uma caminhada para frente. Então, ao dizer isso, eu estou falando que é uma vida triunfalista? Não. Só que no momento da dificuldade, a gente tem que recorrer. Então, aí, por isso que eu estou falando, por isso que a gente tem que ver como que a gente está comunicando o evangelho. Como o evangelho está chegando. Claro que no meio do caminho você vai ter perda. Tem pessoas que a gente crê que a pessoa pode perder a salvação, que a pessoa pode se desviar. A gente crê nessas coisas sim. Só que a ênfase do evangelho não é essa. Essa é uma exceção, não é a regra, tá? Mas aí, sim. Mas aí, eu entendo isso, mas o ponto do evangelho não é esse. Essa não é a mensagem do evangelho. A gente sabe que existe isso. E isso acontece com o pastor Gilson está falando. De um momento de fraqueza espiritual, a pessoa afasta. Mas esta não é a regra. Esse que é o ponto. Agora, que nem a regra, as exceções não podem ser a regra. Porque quando eu falo de evangelho, eu estou apresentando Jesus. E Jesus é suficiente. Então, o que a gente está aprendendo aqui? Que quando o que aconteceu com o rei? O rei está com um problema e pede, dentro do contexto idólatra dele, ele vai pedir ajuda para o Deus que ele conhecia. Só que o próprio contexto bíblico vai mostrar que, acho que o Manassés, né, que é o filho de Ezequias, que ofereceu o filho, que é um exemplo que o pastor está falando, ofereceu o seu filho a sacrifício, e no momento derradeiro da sua vida ele pede perdão a Deus, e Deus o perdoa. Tá? Então, tem essas coisas, né? Então, aí a gente tem que, né, entender qual é o contexto que nós estamos. Eu dei só um exemplo. Aí, dentro disso que acontece, esse pessoal que quer desacreditar o cristianismo, quer destruir o cristianismo, some-se a isso a sua angústia, o seu sofrimento, todo dia. Se você não é pressionado por isso, você é pressionado por outra coisa. E some-se a tudo a isso. Aí você tem que fazer a pergunta: como que você reage diante disso? Como que você reage diante de uma pressão espiritual, psicológica? Como que é a reação? Qual deve ser a nossa reação? A Bíblia sempre fala para nós olharmos, lembra de Hebreus? Os hebreus lá, os crentes estão sendo perseguidos. Qual é o tema de Hebreu? Jesus é melhor. Jesus é superior. E aí ele fala de um novo e vivo caminho. Olha, vocês estão indo por aqui, mas o caminho é esse. Entendeu? Esse é o caminho. Esse é o melhor caminho.
Então, a Bíblia sempre nos mostra qual é o melhor caminho. E se a Bíblia está mostrando que há um melhor caminho, é porque eu consigo andar nesse melhor caminho. Tá? Então, eu posso sofrer, mas eu sofro com Cristo. Eu posso ser angustiado, mas eu sou angustiado com Cristo. Eu posso ser perseguido, mas eu sou perseguido com Cristo. Entendeu? Quer dizer que eu vou sofrer menos por isso? Não, mas eu pelo menos terei Cristo. Eu terei o consolo de Cristo. E nós estamos indo para uma situação muito complicada, em que exigirá muito de nossa fé. Exigirá. A gente vai ter que fazer uma escolha. Porque a igreja parece que parte da igreja se encantou com esse mundo. E, irmão, dá uma olhada na Europa. Vê o que está acontecendo nos Estados Unidos. Olha o termo que eu vou usar. Igrejas estão morrendo. Igrejas estão mortas. Não tem relevância nenhuma. E eu louvo a Deus porque quando a gente vê os missionários, fala que a igreja brasileira é uma igreja pujante. E eles esperam muito. E só para fechar, esses atletas são atletas do Brasil, África do Sul, que é onde a igreja hoje, que é o sul global, onde a igreja é muito mais relevante. É pujante. A ênfase no Espírito Santo, essa busca que os latinos, africanos, no Oriente Médio, Ásia, o pessoal está tendo sede de buscar a Deus. E nós temos que tomar cuidado, porque nós somos uma igreja brasileira, tal. A gente tem muita coisa boa, a gente está muito avançado e a gente não pode se descuidar, irmão. Tá? A gente tem muita coisa a aprender, tá? Eu até, por exemplo, eu até falar, por que a gente sabe do Acasias lá, qual que é? Um livro baratinho, você compra lá todos os personagens da Bíblia de A a Z, aí você vai lá, sabe de todos eles. A gente gasta dinheiro com tanta coisa, mas a gente tem que gastar 70 conto com um negócio que a gente vai lá, olha, aprende, se enriquece, tá? Então, passando rapidinho aqui, já foi, né? A doença de Acasias e a sua morte. Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado ou sairia da cama vivo, por consequência da sua obstinada idolatria. O cara não se arrependeu, irmão. Continuou na mesma pegada dos pais. Mesmo sabendo do Elias, mesmo sabendo que o Elias era um homem de Deus, que aconteceu no Carmelo, que aconteceu com 100 pessoas do seu exército, né? Deus mandando fogo do céu, consumindo ali. E a notícia, ó, cadê? Não chegou ninguém. Ah, desceu fogo lá e Elias mandou descer fogo. Mas imagina a obstinação do coração desse homem, irmão. E o que ele faz? Ele quer prender o profeta. Ele quer mostrar para o profeta que ele tem autoridade maior. E aí a gente tem aqui toda uma questão da relação de Deus mostrando para o rei quem é soberano é Deus. E qual que é a mensagem? Você vai morrer. E era tão simples. Se ele tivesse, o texto mostra o outro lado. Se ele tivesse pedido que Deus o curasse, se arrependesse, certamente Deus o tinha curado. Certamente. Nós temos outros exemplos na Bíblia. O próprio Ezequias. Então a Bíblia é repleta que mostra quando um homem se arrepende do seu pecado, Deus está pronto em atender. Mas aqui é uma obstinação. No caso dele, a idolatria. E tem gente que é obstinado em desobedecer a Deus. Eu falo isso, não consegue crescer na vida espiritual. Porque se abraçou naquele pecado e fica ali, e fica ali, e fica ali. E que se em nenhum momento tivesse a mesma esforço que está no pecado, fizesse um esforço reverso de buscar a Deus, a sua misericórdia, o seu perdão, certamente encontraria alívio. Então a gente tem que tomar cuidado com essa obstinação. Então como poderia opor-se a Deus e negligenciar as suas leis daquela maneira?
Deus não tolera a obstinação daqueles que não ouvem a sua palavra e permanece com a vida, deliberadamente entregue ao pecado. Quer viver no pecado? Vive. E Deus os entregou. Paulo diz isso. Há uma mentalidade, você fica ali. Você quer viver assim? E Paulo está falando de pagão. Ah, mas eu quero viver como pagão? Tudo bem. Deus entrega. Viva assim. Só que haverá a consequência. O rei morreu literalmente. Nós podemos morrer literalmente e espiritualmente também. Tá? E a determinação. Amém, irmãos? Então fica aí um recado, né? Nesse episódio, várias qualidades de Elias são percebidas, tais como intimidade com Deus, zelo em promover a adoração a Deus de Israel, em condenar a idolatria, clareza e assertividade em suas sentenças, fidelidade, além de tudo, a coragem. Tá? Ainda hoje, o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos, obedientes, a fim de serem usados por Ele em sua grande obra. Conclusão. O reinado de Acasias foi marcado pela idolatria e pela infidelidade para com Deus. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor ao consultar outros deuses sobre o futuro. Era idólatra e infiel para com os mandamentos de Deus. Elias foi o profeta que confrontou as transgressões de Acasias e por este motivo quase foi preso. Todavia, seguiu em frente e cumpriu sua missão e honrou a Deus. Para repetir, qual Deus de Ecrón Acasias venerava? Baal Zebube. Qual foi a advertência que Deus fez ao rei Acasias através de Elias? Porventura, não há Deus em Israel para lhe consultar Baal Zebube, Deus de Ecrón? Como o profeta Elias pode ser chamado? Por quê? Profeta do fogo. Em 3 episódios do seu ministério, Deus enviou fogo do céu. 4. Cite algumas qualidades do profeta Elias. Está aí algumas. Tá? 5. O que Deus quis mostrar com o ministério de Elias? Que é o Senhor, que o Senhor é o verdadeiro Deus e que ele tem o controle sobre tudo e abomina a adoração aos falsos deuses. Amém? Deus abençoe, irmão, em nome de Jesus. Boa essa palavra, irmãos. Boa essa palavra, né? Graças a Deus. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. À noite nós temos o nosso culto aí, né? Hoje vai ser culto de missões, tá bom? Hoje vai ser o culto de missões e nós vamos ouvir uma palavra aí pelos nossos pastores do interior, tá certo? E vamos continuar orando pela vida do pastor Rigonato, tá bom? Para que Deus possa dar uma recuperação, né? Rápida aí, em nome de Jesus, tá bom? A irmã Nadia, graças a Deus, está bem, está se recuperando bem, amém? Mas continuamos orando pelo nosso pastor, tá bom? Amém? Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, bendizemos, exaltamos o teu nome, pelo privilégio nesta manhã, Senhor, estarmos em tua casa, na tua presença, aleluia, sendo ministrado pela tua palavra, que nós venhamos sair daqui, não como ouvinte esquecido, mas como ouvinte praticante da tua palavra, como nos ensina Tiago. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez intercedemos pela vida do teu servo, pastor Rigonato, a irmã Nadia, a família, para que Deus possa, aleluia, suprir, prover, aleluia, um milagre para a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, ser conosco no nosso dia de hoje, livrando, guardando, protegendo de todo mal, e que o nosso culto à noite possa ser um culto onde o teu reino, Senhor, possa ser manifesto nesta casa, e a glória de Deus possa ser sobre este lugar, sobre nossas vidas, aleluia, fazendo aquilo que te apraz, ser conosco, em nome de Jesus, nós te agradecemos, amém? Deus abençoe a todos.